O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Um pó claro, fino e leve. Parece formado por pequenas partículas de areia. Os grãos não são encontrados na natureza. São criados em indústrias químicas especializadas e carregam uma tecnologia cara e eficiente. O pó ganha a habilidade de suportar altas temperaturas, além de uma superfície onde vão acontecer as quebras das cadeias de carbono. São como minúsculas esponjas com muitos poros. Estes são os catalisadores de craqueamento catalítico para a indústria petroquímica, substâncias essenciais para o refino do petróleo no Brasil. Custam caro, levam matéria-prima rara na composição e são utilizados em larga escala nas refinarias. O Ciência de hoje apresenta as pesquisas científicas que desenvolvem e melhoram métodos para reativar os catalisadores para que eles possam ser usados por mais tempo, uma técnica inédita que pode ajudar a indústria petrolífera no Brasil. Esta é a refinaria Presidente Getúlio Vargas, que fica em Araucária, região metropolitana de Curitiba. É a quinta maior do país, com capacidade de processar 33 mil metros cúbicos de petróleo em um único dia. Além de ser um item caro, a quantidade a ser utilizada desse material é muito grande. A Repar, dados de 3, 4 anos atrás, ela dispunha 4 toneladas por dia desse material, em uma unidade, antes da ampliação. Então, o volume utilizado é grande. Em contrapartida, você tem um gasto muito grande. Os catalisadores de craqueamento catalítico são usados pelas refinarias para auxiliar na quebra das moléculas do carbono e assim transformar petróleo em gasolina, óleo diesel, gás de cozinha e outros derivados. O petróleo ele é composto por cadeias longas de carbono, carbono e hidrogênio. E você tem que diminuir essa cadeia para obter as diversas frações, diesel, petróleo, gasolina, entre outros, gases. E existe uma parte que você consegue obter numa torre de destilação a vácuo, que é a primeira parte. Só que a parte mais pesada, que tem um potencial de geração ainda muito grande de produtos, essas precisa de um adicional de energia que é fornecido pelo efeito catalítico de superfícies, no caso dos catalisadores. Os catalisadores são produzidos por indústrias químicas. A Petrobras ela tem uma vantagem em relação a praticamente todas as indústrias de petróleo. Ela é a única indústria de petróleo que também fabrica o seu catalisador. Então, a fábrica carioca de catalisadores, ela é 50% da Petrobras e 50% de uma multinacional americana. Então, isso dá uma competitividade muito interessante, por quê? Porque ela pode projetar um catalisador específico para a sua qualidade de petróleo e suas características. Cada catalisador é preparado de acordo com a necessidade. No caso dos catalisadores de craqueamento catalítico, o produto é criado com uma receita específica. No caso desse especificamente que a gente está trabalhando, ele é um sólido, ele é um alumínio silicato, a base dele é uma sílica, eles são dopados com terras raras, que são elementos que vão fazer com que ele suporte uma carga térmica muito alta, porque a reação onde você faz a gasolina de craqueamento se dá na faixa de 400 a mais de temperatura, então ele precisa de uma coragem térmica boa. E esse catalisador ele tem uma área superficial muito grande e nessa região propicia as reações de quebra da molécula para um carbono que você deseja, C8, C10, tá?
cadeias bem ramificadas, você quebra esse carbono, dando temperatura e dando essa área com essa afinidade química para que aconteça isso. Além de contar com muita tecnologia, os catalisadores levam matéria-prima de alto valor na composição, como os terras raras, que são um grupo de 17 elementos químicos. Então, na unidade de craqueamento, quebra catalítica desse petróleo, são utilizados esses catalisadores, que são os eólitas, são estruturas aluminosilicatos. Eles têm uma estrutura muito bonita, cheia de poros. Existem os mesoporos, os microporos. E essa zeólita, ela é que vai quebrar a cadeia em frações pré-determinadas. Então, a configuração dessa zeólita, a preparação do catalisador é muito específico para o teu petróleo. Só que essa zeólita, que é um aluminosilicato, ela passa por vários setores. E depois que ela passa pelo Reiser, que foi discutido pelo professor Maria José, ela vai para o setor de regeneração, onde a temperatura é aumentada, mas é na faixa aí dos 700 graus, e entra vapor de água altamente aquecido, para poder remover o coque. Se você não tiver terras raras para estabilizar a parte estrutural do catalisador, esse catalisador é destruído. Então, terra rara, que entra aí numa composição em torno de 3%, é fundamental para você poder aumentar o ciclo de vida do catalisador dentro do processo. Os elementos químicos terras raras são encontrados em minerais presentes em poucos países. Há uns anos atrás, a China passou a dominar mais de 90% das minas de terras raras no mundo inteiro. E o preço subiu milhares de vezes, não foi 2 nem 3, subiu 2.000 vezes o preço. E isso acendeu uma luz vermelha para quem precisa de catalisador. Tanto que no Brasil, o Brasil começou um programa de recuperação e de mineração de terras raras, já para criar uma certa independência dessa situação de dependência total, praticamente, do terra rara de um país. Então, tudo que você fizer para recuperar esse terra rara e poder reutilizar é uma questão estratégica. Estratégica nacional, mundial. Por quê? Porque o mundo inteiro depende de petróleo, do craqueamento do petróleo. O problema é que os catalisadores têm vida útil curta nas refinarias. Durante o processo de quebra das moléculas de carbono, os poros dos grãos dos catalisadores vão sendo obstruídos. Ele é usado em ciclos, Ele é uma batelada, como a gente chama, ele dá a carga, coloca dentro de um reator, que é um tanque onde vai acontecer as reações, e aí ele passa por um sistema chamado Reiser, que é um tubo vertical bem longo, Nessa hora, o catalisador entra e junto com o catalisador vem um gás, que a gente chama de um petróleo que, se não passasse pelo catalisador, ele não teria essa rentabilidade, esse processo. O catalisador que vai fazer esse processo de fazer a gasolina. E aí ele vai passando, o catalisador volta para uma coisa que a gente chama de regenerador, para tirar o excesso de coque e retoma o processo. Eles nunca trocam a carga inteira, eles vão trocando a carga de catalisadores dependendo do percentual, porque depende da fração de petróleo que você está processando. Os petróleos, eles não têm a mesma característica. Depois deste processo, o catalisador perde a habilidade de ajudar na quebra do petróleo. É quando ele se torna um resíduo considerado perigoso, de classe 1. O pó é então enviado para ser queimado em fornos de cimento. No coprocessamento, o catalisador desativado, ele substitui uma parte da matéria-prima que seria utilizada. Então, você faz com que o cimento incorpore aquele material que ia ser destinado. Se não, o coprocessamento ele teria que ser destinado a um aterro classe 1. Há mais de uma década, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná estudam maneiras de reutilizar os catalisadores. O objetivo é dar nova vida ao produto, tornando-o ativo novamente.
uma forma de reduzir custos para a indústria e o impacto ambiental. E a gente hoje tem bastante pessoas trabalhando no laboratório, a gente tem acho 4 a 5 pós-docs, a gente tem 6 doutorados, tem mestrado também continuando, tem iniciação científica. A gente tem bastante pessoas trabalhando, suportados por esse projeto. Com os métodos desenvolvidos pelos cientistas, já é possível reativar os catalisadores. Então a gente usa uma técnica eletrocinética. Esse catalisador que vai estar carregado de impureza, digamos assim, que veio do processo, ele é limpo, tem uma área recuperada de 40% a 45%, a área superficial. Em termos, esse catalisador, como eu estava te falando, ele tem uma grande área específica. Só que durante o processo, os elementos que estão presentes no petróleo, vai obstruindo essa área, então vai dificultando aquela reação de catálise. Além de reativar os catalisadores, os cientistas também conseguem recuperar metais no processo, inclusive os terras raras. No próximo bloco, vamos entender os detalhes deste projeto inédito no mundo. Os catalisadores de craqueamento catalítico são essenciais no processo de refino do petróleo. É com a ajuda deste pó que as moléculas de carbono são quebradas e surgem os derivados como a gasolina, o óleo diesel e o gás de cozinha. Todos os dias, as refinarias brasileiras usam toneladas de catalisadores. O produto custa caro porque requer muita tecnologia e matéria-prima rara na composição. Os catalisadores são formados por poros, onde acontecem as reações de quebra de moléculas de carbono. Com o tempo, estes poros vão sendo obstruídos por metais presentes no petróleo. Este processo vai acontecendo até que os catalisadores deixam de funcionar e precisam ser substituídos. O resíduo é considerado perigoso e é enviado para queima em fornos de cimento. Por que mandar diretamente para um coprocessamento se a gente pode ainda reutilizar o material? E é nessa parte que a gente entra. Pesquisadores da Universidade Federal do Paraná trabalham há mais de uma década para evitar que isto aconteça. O objetivo é reativar os catalisadores e ainda recuperar metais como o níquel e o vanádio, além dos terras raras no processo. Ao longo da passagem desse catalisador neste reator, que a gente chama de riser, esse catalisador vai sendo obstruído. Vai sendo obstruído por vários tipos de elementos que estão no petróleo, que são elementos da natureza. Inclusive também pelo carbono que é coqueificado ali naquele instante. Quando a gente fala que a gente vai desobstruir, é que esse material, o catalisador, ele é um pó com alta tecnologia. Ele é um pó que ele foi feito, ele foi dopado, para cada parte, cada indústria tem o seu catalisador específico, tem o seu segredo, tá? Tem a química voltada para aquilo. Então a gente recuperando isso para utilizar em algum outro lugar, já é um passo muito grande. O procedimento é realizado no laboratório, usando como base uma técnica eletroquímica desenvolvida pela professora Maria José durante o doutorado. Eu fiz doutorado na área de reatores eletroquímicos e no começo da década dos anos 2000, 2002, 2003, a gente conhecia o pessoal da REPAR, da refinaria de Araucária, e a gente começou a perceber que aquele catalisador ele não era reutilizado, ele era depois da utilização ele era mandado para uma cimenteira, por exemplo, para um coprocessamento. E como engenheira a gente sabia que aquele material, o Brasil não é autossuficiente em catalisadores e aquele material tem muita coisa embargada, muita tecnologia embargada. Depois, uma série de pesquisadores realizou pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado para refinar o método.
O objetivo era criar estratégias para desobstruir a maior área possível e, ao mesmo tempo, recuperar metais e os terras raras. A gente está procurando ver qual é a melhor condição que a gente pode tratar e ter o catalisador de volta, tá? Para ter uma área desobstruída. Como é que a gente vai fazer isso? Quais são os parâmetros que a gente vai estar inserindo para que a gente tenha essa resposta? A técnica já é dominada pelos cientistas, que agora trabalham para melhorar o processo em duas linhas. Que é a reativação do catalisador, onde eu não posso, durante a reativação, retirar as terras raras nem destruir a estrutura aluminosilicato. Então tem que ser extremamente seletivo ao níquel e o vanádio. Uma informação que, por exemplo, o vanádio, 16% do vanádio que tem no mundo está no petróleo. Então o petróleo é uma grande fonte de vanádio. E esse vanádio, ele causa uma série de efeitos no catalisador. Primeiro, ele quebra o petróleo numa cadeia diferente da que eu estou prevendo, mas ele também se liga ao lantanídeo e destrói a capacidade de estabilização da zeólita. Então, quando eu tiro o vanádio, eu tenho que tirar o vanádio de diferentes lugares sem destruir a capacidade, digamos assim, de estabilidade do catalisador durante o processo de regeneração. Então, essa é uma operação muito específica. A outra etapa é a recuperação dos metais e terras raras. Isso ocorre quando não é mais possível recuperar o catalisador. Aí nós vamos numa condição mais agressiva, no sentido de remover os metais, ainda assim preservando a estrutura da zeólita, sem os terras raras. Então essa zeólita ela não tem mais uma aplicabilidade a nível de craqueamento catalítico, porque ela não vai suportar o processo. Mas a estrutura da zeólita ainda é perfeitamente utilizável para a adsorção de outros elementos, como um filtro para vários sistemas. Então nós temos trabalho com outras aplicações da zeólita totalmente sem os metais, em que você consegue absorver e adsorver metais, limpar efluentes. Ela passa a ser um outro elemento filtrante. Então eu não preciso destruir ela. Ela ainda tem uma aplicação, não mais para catalisadores. Durante o pós-doutorado, a Renata estuda formas de melhorar o método de reativação do catalisador e de recuperação dos metais. Esse projeto ele é bastante interessante pelos dois fatores, ambiental e econômico. O ambiental é porque eu evito a contaminação, né? Eu diminuo a periculosidade do meu resíduo, e economicamente porque tanto do aspecto de reutilização do catalisador, eu não preciso de utilizar matérias-primas novas para fazer parte dessa utilização, né? Além disso, o reaproveitamento das terras raras é muito importante, porque o Brasil, apesar dele ter minas com esse tipo de material, ele não é ainda explorado totalmente. Então a gente não tem terras raras suficiente para produzir a quantidade que é produzida hoje nacionalmente. Então a reutilização dessas terras raras vai ser muito, muito importante. O catalisador dispensado pela indústria, que não funciona mais, é colocado neste reator, no Laboratório de Eletroquímica de Superfície e Corrosão da Universidade Federal do Paraná. O reator tem eletrodos e nele é aplicada uma diferença de potencial. A gente usa a técnica da remediação eletrocinética para tentar recuperar a vida útil do catalisador, de duas formas. Uma, primeiro, é aumentar de novo o poder de catálise, né, para ser utilizada novamente na refinaria, e uma segunda vertente é a recuperação dos metais que estão inseridos no catalisador. Com a diferença de potencial, os íons metálicos presentes no catalisador passam para a solução aplicada no reator e assim os metais são removidos do sistema. Então a gente passa de um material que está aderido no catalisador para a forma iônica, passa para a nossa solução e a solução é então removida do sistema.
Um processo que parece simples, mas exige adequações de material, de tempo e dos eletrólitos usados para funcionar. A aplicação do potencial é que gera a força suficiente para que os metais sejam dissolvidos da superfície, porque eles são adsorvidos durante o processamento na refinaria e eles têm ali uma energia capaz de manter os metais. Para eu remover esses metais da superfície do catalisador, eu preciso fornecer um outro tipo de energia que seja capaz de puxar e transferir o catalisador, transferir os metais do catalisador para a minha superfície. Hoje, os pesquisadores conseguem recuperar a ativação de 40% a 45% da superfície dos catalisadores. A recuperação total dos metais e dos terras raras também já é possível. Então eu estou agregando o quê? Valor a um produto que tem um alto custo e que estaria sendo jogado fora, né? Com todo o custo energético, todo o custo de consumo de água que foi feito para a sua produção e você está jogando fora esse produto, né? Então o que a gente está tentando fazer é resgatar toda a energia e água que foi consumida na preparação daquela estrutura e utilizar ela, aumentar o ciclo de vida em outros processos. O processo está em fase de testes no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguel de Melo, da Petrobras. Pode gerar economia para a indústria do petróleo e reduzir impactos ambientais. Nós começamos a trabalhar com catalisadores para remediação de metais em solo, que é outra linha que nós temos. E essa remediação, ela se mostrou muito interessante do ponto de vista para aplicação. E a partir daí nós começamos a trabalhar com essa questão da seletividade do íon. Que íon que eu quero tirar? E isso gerou todo um background para nós, de know-how, para poder chegarmos a um catalisador que é uma estrutura muito mais complexa, né? Então hoje nós dominamos essa técnica de aplicar campo elétrico e controlar a atividade através dos complexantes usados. E quando você coloca, se eu vou conseguir finalizar todo um projeto a nível de recuperar os metais, né, essa pesquisa ela tende a continuar, porque ela tem potencial. Já a Universidade Federal do Paraná pode ter uma patente internacional por conta do desenvolvimento e melhoria do método, que é inédito no mundo. Nós começamos, né, o laboratório, o GEA, começou o estudo lá no início dos anos 2000 e também e desde lá a gente tem feito esses testes e não é realizado em nenhum outro laboratório do mundo. Para os cientistas, este é o resultado de mais de 10 anos de pesquisa aplicada, ou seja, da ciência que busca solução para problemas da sociedade. Então é um projeto onde tem realmente muita aplicação de tecnologia, que eu acho que é uma coisa que falta muito na universidade, que eu acho que as pessoas deveriam fazer. Pesquisa básica é importante, mas a pesquisa aplicada é muito importante para mudar um pouco a cara do país. Pesquisas elas têm que ter um horizonte de aplicação extremamente restrito, né, de tempo curto. Então, 3 anos de um desenvolvimento, 5, é razoável. Mas você fazer um projeto de 3, 5 anos, para daqui a 10 anos, 20 anos, poder ter alguma aplicação, esse é um outro tipo de pesquisa, de longo prazo, onde envolve, muito provavelmente, ainda conceitos básicos, teóricos. O Brasil não está muito preparado para isso ainda, principalmente num momento de crise, onde você tem que ter um retorno rápido da sociedade, né? Da indústria, do setor produtivo. O método desenvolvido, testado e aprimorado pelos cientistas da UFPR para recuperar os catalisadores da indústria petrolífera também pode ter outras aplicações e ajudar a descontaminar o meio ambiente de forma rápida e barata. Ainda tem bastante espaço, digamos assim, para pesquisa, para controle da reativação do catalisador. Eu posso reativar ele para que ele seja mais seletivo a um tipo de fração ou outro do petróleo, uma gasolina ou algum outro elemento. Mas tudo isso são processos de refino da pesquisa, que não termina agora, né? Eu posso aplicar para vários catalisadores usados em outros setores. Por exemplo,
catalisadores que são usados para remoção de enxofre das cadeias dos fluxos de gás que a própria Petrobras usa, que também são contaminados. Então, abre digamos assim, um espaço muito grande para aplicação, desenvolvimento. Agora, tudo isso uma vez que a gente domine a técnica, que é algo que a gente considera que hoje nós estamos entendendo a técnica. Reutilizar um produto que custa caro e que é perigoso. Promover economia para a indústria. Recuperar matéria-prima rara. Proteger o meio ambiente. São as promessas da ciência para a evolução da indústria de petróleo no Brasil.